Você sabia que problemas na tireoide são muito mais frequentes em mulheres do que em homens? O sexo feminino tem de 4 a 7 vezes mais chances de desenvolver, por exemplo, o hipotireoidismo. Vamos saber mais do funcionamento dessa glândula ligada diretamente ao nosso metabolismo? Confira agora a conversa que tive com o médico oncologista Rogério Leite. A gente sabe que mulheres têm uma propensão maior a apresentar distúrbios de tireoide, às vezes até 7 vezes mais do que homens. Queria que a gente pudesse começar essa conversa dizendo por que as mulheres acabam sendo mais afetadas por problemas nessa glândula. Bom, vamos entender um pouquinho, Michele, como é que funciona a tireoide. A tireoide é uma glândula endócrina, ela tem um formato aproximado de uma borboleta e ela está na parte média inferior do pescoço. E para que ela existe? Basicamente, ela existe para produzir 2 hormônios. Um hormônio chamado T3, triiodotironina, e o hormônio chamado T4, que é a tiroxina. Esses hormônios eles são importantes no metabolismo. Tudo quanto é alteração que ocorre na produção hormonal influencia o metabolismo. Então, se você tiver uma grande produção desses hormônios, que é uma doença chamada hipertireoidismo, você tem um aumento da taxa metabólica. E se você tiver uma baixa produção hormonal, você tem uma redução da taxa metabólica. É por isso, Michele, que as pessoas falam, a tireoide engorda, a tireoide emagrece, né, por conta dessas coisas. Na verdade, o que emagrece e engorda, de uma forma geral, é comida, mas a tireoide leva um pouco de culpa, né, porque você, à medida que você produz uma grande quantidade de hormônio, você aumenta a taxa metabólica e tende a perder peso. Bom, as mulheres, elas são melhores que os homens em quase tudo, inclusive na questão das doenças. As mulheres vivem mais, você vai ver que se você encontrar, você vai encontrar muito mais viúvas do que viúvos, né? Você pode observar. As mulheres são mais resistentes. Se você vê 2 velhinhos atravessando a rua, pode ter certeza que é a mulher que está conduzindo o homem, porque ela tem mais cognição, a mente dela funciona por mais tempo. E aí, né, existe uma conta para isso, né? Elas também têm mais doenças relacionadas a vários processos, inclusive da tireoide. E essas doenças da tireoide são muito relacionadas à parte hormonal. E aí vem um grande problema para as mulheres. Quando as mulheres entram na menopausa, tudo isso piora, porque há uma sobreposição de doenças, uma sobreposição de alterações hormonais, que leva, no final das contas, a uma exacerbação de todos esses sintomas. E quais são os sintomas relacionados aos problemas da tireoide? Bom, vamos dividir as doenças da tireoide, basicamente, para ficar mais fácil a gente entender, naquelas doenças que produzem nódulos. A maioria dos nódulos são benignos, mas 5% dos nódulos são câncer, né? A gente tem que separar isso. Aí nós temos as doenças da tireoide, que têm alterações relacionadas à produção de hormônio, que é isso que a gente falou, que são o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. E nós temos também as doenças autoimunes da tireoide, que aí entra uma muito famosa entre as pessoas que têm problemas da tireoide, que é a tireoidite de Hashimoto. Bom, quase 60% das mulheres têm nódulos em tireoide, mas apenas 5% desses nódulos são nódulos malignos, que são câncer. A gente pode conversar em outro momento especificamente sobre o câncer, mas a grande maioria dos nódulos são nódulos benignos. Então, a mulher tem que fazer um ultrassom de tireoide. É importante em algum momento da vida que isso seja feito para saber se não tem nódulos, e se tiver alteração na característica desses nódulos, ultrassonograficamente, ela tem que ir para a punção. A punção se localiza o nódulo, entra com uma pequena agulha, tira material e examina. Isso separa os casos benignos dos casos de câncer. Deu suspeita para câncer, vai para a cirurgia. O nódulo é benigno ou está crescendo, também vai para a cirurgia. As doenças... Rogério, quando a gente fala dessa questão que o senhor pontuou, que é importante que as mulheres, pelo menos uma vez na vida, façam essa ultrassonografia da tireoide, que tipo de médico elas podem procurar para esse tipo de exame? Olha, eu acho que a gente não pode deixar isso na responsabilidade do médico. Por quê? Se ela não procura um especialista em endocrinologia, se ela não procura, de repente, um especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, muitas vezes passa batido, porque cada médico olha para a sua área e o restante acaba passando. De uma forma geral, a gente recebe muitos casos que chegam com nódulos, com problemas de tireoide, encaminhados por ginecologistas,
que faz essa avaliação, ou cardiologistas que vão fazer alguma avaliação de carótida, ultrassom de carótida, e acham um nódulo na tireoide. Mas, independente de qualquer coisa, é importante que a mulher perceba que a saúde dela é responsabilidade dela, e não do médico dela. O médico vai conduzir o processo, mas ela tem que se preocupar com isso. E se o médico não pedir, qualquer que seja a especialidade, fala, olha, solicito, nunca fiz ultrassom de tireoide, faz para mim. E ele vai fazer. E aí, são muitos desses casos que a gente encontra nódulos de tireoide. Por quê? A imensa maioria das doenças nodulares de tireoide, Michele, são totalmente assintomáticas. Então, tem uma idade específica para que faça esse exame de tireoide, essa ultrassonografia que o senhor menciona? Não tem uma idade específica, mas geralmente os nódulos de tireoide são mais comuns acima de 30 anos de idade. É muito comum mulheres jovens terem problemas de tireoide, de nódulos, e nem saber. E a imensa maioria, ainda bem, não tem que fazer nada. Mas nós temos que separar quais são esses 5% que são câncer e a gente tem que intervir. E o exame de ultrassom é um exame muito simples, mesmo para quem não tem convênio, é um exame barato e que esclarece muita coisa. Então, isso é extremamente importante. Então, em algum momento da vida, né, mesmo que você nunca tenha tido nada de problema, é interessante fazer um ultrassom para, minha tireoide não tem nada, não tem nódulo. Ah, tem nódulo, precisa fazer punção? Ou eu vou acompanhar? A imensa maioria só acompanha. E se tiver crescimento, aí sim. Porque, Michele, a grande maioria dos nódulos nascem, a gente não sabe exatamente por quê, cresce, também não sabemos exatamente por quê, e em algum momento ele estabiliza. E aí passa anos ou passa a vida inteira sem evoluir. Só que existe um percentual que não encaixa nessa cartilha. Ele pode crescer, pode ser um câncer, pode dar metástase, e você simplesmente não saber por quê. É assintomático. Então, não tem que esperar sentir alguma coisa relacionada à tireoide para poder fazer alguma coisa em relação aos nódulos, ao câncer. Em relação à função da tireoide, aí sim, vamos entender que existe um monte de problemas relacionados à função. Imagine que a sua tireoide não produz adequadamente hormônio e você tenha hipotireoidismo. Você pode ter cansaço crônico, pode ter dor nas pernas, pode ter retenção de líquido, ganho de peso, aquela névoa cerebral que você não consegue raciocinar direito, problemas de memória, tudo isso porque a sua taxa metabólica cai e você não consegue fazer isso, todas essas reações químicas que acontecem no corpo, dependendo do hormônio, de forma adequada. Qual que é o problema? São sintomas muito genéricos. Vários problemas podem estar associados a isso. Mas existe uma pequena detalhe, Michele, que a gente pode fazer, que seria talvez interessante mostrar para as pessoas. Na década de 40, um americano chamado Broda Barnes, ele observou que mais ou menos 40% da população americana tinha hipotireoidismo sem saber. Porque você pode ter uma taxa metabólica da tireoide mais baixa e não perceber. E o que ele fez? Como a tireoide é responsável pelo metabolismo, pela taxa metabólica, cada reação metabólica, reação química que acontece no corpo é mediada pelos hormônios tireoidianos, e as reações químicas, elas levam à produção de calor. Então, a temperatura corporal, ela é dependente das reações químicas que acontecem no corpo, que é, por sua vez, dependente da função da tireoide. O que ele imaginou? Se ele conseguir correlacionar a temperatura basal à função da tireoide, ele consegue, mesmo sem exame, selecionar alguns casos de hipotireoidismo, onde a tireoide está pouco ativa. Então, o que ele fez, o Broda Barnes? Ele criou um método de avaliar a temperatura basal que você pode fazer em casa. Como é que é isso? Aí você vai pegar um termômetro comum, de preferência um termômetro de mercúrio, e vai escolher uma semana típica, uma semana normal, em que você não dorme fora de hora, em que você tem uma vida normal, e vai medir a temperatura de manhã durante 5 dias seguidos. Acorda, antes de levantar da cama, vai pegar o termômetro, colocar debaixo do braço e deixar por 10 minutos, e vai anotar aquela temperatura. E depois dos 5 dias, você vai fazer a média. Se a sua temperatura média der abaixo de 36,6, você tem uma grande chance de ter hipotireoidismo. Então, é necessário procurar um médico e fazer exame para poder confirmar se isso é ou não. Então, isso é um teste simples. Alguns cuidados. Nós moramos numa cidade quente. Então, teoricamente, com um ambiente mais quente, você não precisa da tireoide funcionando para poder manter a temperatura corporal.
Então, você tem que associar a isso a medida do pulso. Se o seu pulso estiver muito alto, né, o teste já não serve, estiver acima de, se você estiver com taquicardia. Outra coisa importante, as mulheres que estão menstruando no período fértil, a ovulação leva a um aumento da temperatura de 0,2, 0,3 graus. Isso é suficiente para poder falsear o resultado do teste. Então, as mulheres que estão em período fértil, elas têm que fazer o teste depois, logo imediatamente depois da menstruação, de preferência no 5º dia da menstruação. Porque ela tem certeza que não vai fazer esse teste num período em que ela está ovulando, e que só o fato de estar ovulando aumenta a temperatura corporal e também falseia o teste. Mas é uma maneira rápida, simples, das pessoas, de uma forma geral, rastrear, falar, por aí, minha temperatura está muito baixa, eu tenho que procurar alguma orientação e esclarecer isso. Então, essa é uma das formas. A gente falou agora do hipotiroidismo, certo? Uhum. O hiper, você pode dizer para a gente também quais são os sintomas, o que a gente precisa estar atento? Bom, o hipertiroidismo, ele é muito mais raro, e ele é causado por excesso da produção hormonal. Você tem taquicardia, tremores, ansiedade, dificuldade para dormir, perda de peso, os olhos tendem a ficar mais dilatados, esbugalhados, isso é muito comum com o passar do tempo. É muito mais fácil de diagnosticar. Por quê? Porque os sintomas do hipotiroidismo são muito comuns. Mulheres na menopausa têm os mesmos sintomas, pessoas com cansaço crônico têm os mesmos sintomas, pessoas com atividade metabólica baixa por outras causas têm os mesmos sintomas. Então, o que acontece? A mulher não está bem, ela conversa com a amiga do lado, que está do mesmo jeito, conversa com a outra que está do mesmo jeito, com a outra que pronto, é normal. Ela acha que é assim mesmo, é comum. E aí, acaba sofrendo a vida inteira sem valorizar um sintoma. Mas tem outra coisa interessante, Michele, que a gente pode esclarecer em relação à tireoide e a produção hormonal, que é o hipotireoidismo. 90% dos casos de hipotireoidismo são causados por uma doença chamada tireoidite de Hashimoto, onde a tireoide é atacada pelo próprio sistema imunológico. O sistema imunológico entende que a tireoide é como se fosse estranha e produz anticorpo que ataca a tireoide. Com o passar dos meses ou dos anos, esse ataque vai destruindo células da tireoide. E aí a tireoide, com um ataque constante, não consegue mais produzir hormônio. Aí desenvolveu o hipotireoidismo, que é a falta do hormônio. Agora, uma coisa interessante. Durante muitos anos, se falou que não se tinha a causa da tireoidite Hashimoto. No entanto, estudos mais modernos mostram que a tireoidite Hashimoto, o problema começa no intestino. Alguém vai falar, nossa, mas como é que você tem um problema no intestino e repercute na tireoide? Imagine que o intestino é uma membrana semipermeável. Imagine como se fosse uma peneira. A gente tem pouco tempo, mas dá para explicar ainda. Imagine como se fosse uma peneira. E aí tem que passar alguns alimentos, mas não pode passar outros. Mas aí você tem, por exemplo, alimentação ruim, cheia de glúten, cheia de sei lá o que, leite, ou um monte de coisa que você não pode, e aí o seu intestino inflama. Aí pedaços de proteínas que não era para entrar, entra. A hora que entra essa proteína no seu corpo, o seu sistema imunológico entende que aquilo é estranho e produz anticorpos contra aquilo. Só que você ingeriu uma proteína. E tudo no seu corpo, o cabelo, o fígado, a pele, a tireoide, é feito de proteína. Então, essa proteína que você ingeriu, às vezes ela é parecida com a proteína da tireoide, que constrói a tireoide. E aí o sistema imunológico ataca aquilo que você ingeriu, mas ataca a tireoide por tabela. Só que a maioria das vezes isso é assintomático, você não sente nada. E com o passar dos anos, com o passar do tempo, a sua tireoide vai sendo constantemente atacada e vai perdendo a função. Então, é muito comum você ter pessoas que têm alterações intestinais, sintomas relacionados à prisão de ventre, essas coisas todas, e o problema também está associado à tireoide. Doutor Rogério, o senhor citou aí a relação da tireoide com a vitamina D. Podemos falar um pouquinho mais sobre isso? A gente vem assistindo, por exemplo, nesse período pandêmico, alguns estudos que falam que a escassez de vitamina D no organismo também pode influenciar na contaminação por Covid-19. Então, vamos falar um pouquinho mais da vitamina D e como ela contribui para que o nosso organismo funcione perfeitamente. Bom, a vitamina D é considerada um hormônio, não apenas vitamina. Por que hormônio? Porque ela é produzida pelo próprio corpo. À medida que você tem a exposição do sol, existe um estímulo e o corpo produz a vitamina D. Ou seja, o corpo não produz a vitamina. O corpo só produz o hormônio. Então, ela funciona como hormônio, do ponto de vista de característica mesmo, né? E a vitamina D, ela participa de quase 15 a 20% de todos os processos
metabólicos e químicos no corpo. E a vitamina D é extremamente importante, inclusive na prevenção de vários casos de câncer. Só que os estudos mostram que para a vitamina D estar prevenindo câncer, ele tem que estar acima de 50 a 60 nanogramas por ml. E os laboratórios consideram normal até 30, por exemplo. Então, o que a gente entende é que existe também, não só uma pandemia do Covid, mas uma pandemia de deficiência de vitamina D no mundo. Os estudos mostram que as pessoas que vivem mais próximo à linha do Equador e que, consequentemente, tomam mais sol, têm menos doença, vivem mais e vivem com qualidade de vida menor. As pessoas que moram mais próximos dos polos, tanto do norte quanto do sul, e que têm menos exposição solar, têm muito mais doença, têm muito mais problema, mesmo que elas tenham mais facilidades, mais acesso a serviços médicos, mesmo assim, elas continuam tendo mais problemas. Por quê? Pela questão da vitamina D. Em relação à tireoide, a vitamina D é extremamente fundamental para que ocorra essas reações metabólicas mediadas pelo hormônio. Você pode ter hormônio da tireoide normal, olha só que interessante isso. Você pode dosar, ir lá no laboratório e falar assim, meu hormônio da tireoide está normal. E você ter hipotireoidismo, mesmo com um exame normal. Mas como que é possível isso? Vamos explicar. A tireoide produz dois hormônios, T3 e T4. O T4, ele não age, ele fica armazenado. E ele tem que ser convertido em T3. Só que o T3 produzido pela tireoide é muito pouquinho, ele não dá para quase nada. O T4, então, é convertido em T3, e o T3 é que vai no receptor. Então, o T4 é o pró-hormônio e o T3 é o hormônio, é o T3 que age. Só que para você converter T4 em T3, você precisa de vitamina D. Então, você pode ter uma produção normal e não ter uma conversão e está em hipotireoidismo. E aí tem o cansaço crônico, tem a moleza, tem a retenção hídrica, o ganho de peso. Ah, mas meus hormônios estão normais. Olha a vitamina D, está baixa. Aí você melhora a vitamina D, o hormônio que já está produzindo passa a funcionar melhor. Então, tem muita inter-relação. Lembrando que, você acabou de falar, existe uma relação muito íntima entre vitamina D e sistema imunológico. Possivelmente, é isso que faz com que a vitamina D seja extremamente importante no câncer. Porque todo dia a gente produz aí 6 a 12 mil células alteradas, potencialmente malignas, e todo dia o seu sistema imunológico vai lá e destrói essas células. E se o seu sistema imunológico não está ativo para isso, essas células podem se perpetuar, multiplicar e pronto, virou um tumor. Então, existem várias coisas associadas ao gene, mas uma das situações que explica por que a vitamina D mais alta previne alguns tipos de câncer é justamente essa relação. E aí vem, né, toda a parte imunológica, então, COVID também tem que estar com vitamina D alta, preferencialmente acima de 50. Apenas a exposição ao sol é suficiente para que a gente consiga regular essa produção do hormônio vitamina D? É suficiente desde que seja feito de forma adequada. O que é feito de forma adequada? As pessoas vão lá de manhã, tomam um solzinho de 15 minutos, dá uma voltinha na praça à tarde, toma mais 10, 15 minutos de sol e está achando que está bem. Não está bem coisa nenhuma, porque a necessidade é de 15 a 20 minutos por dia, com pelo menos 70% do corpo exposto e no sol forte, entre 10 da manhã e 2 da tarde. Aquele sol que todo mundo fala para não tomar porque dá câncer. Só que os estudos mostram que para cada caso de câncer que morre 58 por doenças relacionadas à deficiência de vitamina D. E você não vai ter câncer por ficar 15 minutos no sol. Você vai ter câncer por uma exposição imensa a vida inteira, por um monte de outras coisas associadas, né? Então, dá para separar. Além disso, a suplementação de vitamina D é extremamente adequada para poder fazer essa reposição. Vamos a um breve intervalo e a gente volta já já trazendo muito mais informação para você. Não saia daí.